Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer a leitura e comentário de mais um artigo do professor Olavo de Carvalho que está nesse livro O Dever de Insultar, que é publicado pela Vide Editorial. Mas antes de fazer a leitura e comentário, gostaria de pedir que se inscrevam no canal, ative as notificações. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para os meus cursos que até dia 30 do 11 estão com 50% de desconto, né? Vou deixar também o cupom para que vocês possam aplicar na Hotmart, tá? Ressalto, quem puder e tiver condições, adquira as obras do professor Olavo de Carvalho, são extremamente importantes, basta vocês verificarem os artigos que eu tenho lido e comentado há vários dias. Enfim, o nome do artigo é A Contracultura no Poder. Já observei, viu, 1000 vezes que no Brasil de hoje, a linguagem da elite soidistã alfabetizada se reduziu a um sistema formal de pressões e contrapressões, onde as palavras valem pela sua carga emocional acumulada, com pouco ou nenhuma referência aos dados correspondentes na experiência real de falantes e ouvintes. A mais alta função da linguagem, a transposição da realidade em pensamento abstrato e o retorno desta à realidade como instrumento de iluminação da experiência, fica assim bloqueada, restando apenas de um lado a expressão tosca e direta de desejos e temores, e de outro a imposição de reações estereotípicas, como os comandos emitidos por um adestrador de bichos que não espera de seus amestrados nenhuma compreensão racional, apenas a obediência automática sonsa, impensada. Quem tiver mais interesse, eu já falei sobre isso no canal, num vídeo que se chama Perdendo a Capacidade de Dizer as Coisas. As causas desse estado de coisas remontam à contracultura dos anos 60, sob cuja influência formou-se a mentalidade dos homens de hoje, que hoje dirigem o país. Enquanto pura expressão do protesto juvenil ante um mundo complexo demais, a contracultura podia até exercer alguma função positiva, como estímulo crítico à renovação do legado milenar que legitimava, cada vez mais da boca para fora, a cultura dominante. Transmutada ela própria em cultura dominante, a onda contracultural cristaliza-se em inversão compulsiva, mecânica e burra de todos os valores e de todos os princípios. No prazo de uma geração, os mais altos conhecimentos, as mais ricas e delicadas funções da inteligência, os valores mais essenciais da racionalidade, da moral e das artes cedem lugar à repetição maquinal de slogans e chavões carregados de ódios insensatos e apelos chantagistas, boa somente para despertar aquela obediência servil extremada que, para a maior satisfação do manipulador, se camufla sob afetações de espontaneidade e até de rebeldia no instante mesmo em que tudo cede às injunções de cima. Transmutado ele próprio em estereótipo, o inconformismo torna-se pretexto oficial do conformismo mais extremo e mais abjeto, aquele que não contenta em obedecer, mas procura mostrar serviço, agradar, bajular. É interessante se vocês pegarem o livro do Carl Beher, sobre, se eu não me engano o nome do livro é A Teoria da Linguagem, que ele vai falar sobre as formas da linguagem, né? A forma descritiva, expressiva, né? E vocês vão ver que hoje o professor nessa época, né, enfatizava, e hoje é comum você ver as pessoas usarem as palavras não não pelo que elas significam realmente na realidade, mas pelo efeito psicológico que elas produzem na clave expressiva da linguagem. Num primeiro momento, a única vítima é a alta cultura, que desaparece sob a glorificação do pior e do mais baixo. Logo, em seguida, o sistema educacional inteiro é infectado, substituída a exigência da qualidade pela correção política. O clamor dos grupos de pressão torna-se a única fonte de autoridade pedagógica, impondo novos padrões de conduta em vez das regras da gramática, da lógica e da aritmética, premiando o sex appeal em vez das boas notas e,
nos casos mais escandalosos, incentivando abertamente atos criminosos, sob a desculpa de que são os próprios da juventude ou justas expressões de protesto contra o establishment, como se os propugnadores dessa ideia não fossem eles próprios agora, o establishment. Nós observamos, é muito comum na vida política, por exemplo, sobre essas questões de, ao invés de ensinar, né, as pessoas são escolhidas e estabelecidas pelo sex appeal, né, que conseguem essas coisas. Há certos políticos na classe brasileira que quanto mais eles perdem, mais eles crescem politicamente, né? Ministros da cultura, por exemplo, ou da educação, que só basta vocês pesquisarem, não escreve cabeçalho, né, não cabeçalho, enfim, ou pessoas que são cogitadas para o Ministério da Economia, dizendo que estudou economia por 3 meses. Pesquisem. Ou seja, quanto mais você apanha e quanto mais você perde, mais esses caras crescem. Isso não só na vida política. Até aí, a velha elite dominante pode permanecer indiferente ao processo que não a afeta diretamente. Pode até sentir uma ponta de satisfação malévola ao ver que os revolucionários se contentam em destruir a educação e a cultura, que para ela não significam nada, sem tocar no seu rico dinheirinho. Quando, ante a devastação revolucionária de todos os valores, o homem de posses assegura com tranquilidade olímpica que nossas instituições democráticas são sólidas, o que ele quer dizer é que pouco lhe importa a destruição do mundo, desde que permaneça intacto seu patrimônio, como se este fosse uma entidade metafísica subsistente no vácuo, independentemente das contingências políticos sociais. Lembro-me e sempre ressalto nos vídeos que o professor apontava que a direita no Brasil não existe direitista, que existe dinheirista, né? Então, o pessoal da direita, né, essa liberal, acredita que é possível viver com base só em premissas econômicas. Mas o passo seguinte da demolição revolucionária da sociedade já vem abalar até a falsa segurança do burguês. Isso acontece quando a geração de jovens formados sob a influência da contracultura começa a ocupar os altos postos na burocracia legislativa, fiscal e judiciária e a transmutar em estados de fato as fantasias torpes dos seus cérebros meticulosamente desengonçados. Diante dos feitos dessas criaturas, pela primeira vez os ricos começam a tomar ciência de que o dinheiro não é o poder em si, é apenas um símbolo provisório garantido pelo poder efetivo, o poder político, agora em mãos de pessoas que já não querem garanti-lo mais. Já nem falo, por óbvio demais, do Plano Nacional de Direitos Humanos, que assegura ao invasor a posse imediata do imóvel invadido e faz dele o juiz soberano do seu próprio crime. Pesquisem a decisão recente do ministro do Supremo Tribunal Federal acerca dessa questão das invasões. Igualmente perverso e muito mais sorrateiro, o projeto de lei 2412 modifica os critérios para o processamento administrativo das execuções fiscais. Conforme alertou recentemente o professor Denis Rosenfield, o projeto está atemorizando o setor jurídico do país e começa a mobilizar o grande empresariado. Ele simplesmente concede o direito de transferência de bens de devedores tributários para a União, excluindo o devido processo legal. Você deve ao fisco? Ele vem e toma as suas propriedades instantaneamente, diretamente, sem precisar de uma sentença judicial para isso. Você dirá que é inconstitucional? De que serve disso diante da súmula vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal, com base na qual se sustenta a tese de que os juízes secundários não podem mais, por si, suspender a aplicação das leis ou dos atos normativos que lhe pareçam inconstitucionais? Inconstitucional ou não, cada lei, decreto ou portaria continuará valendo para todos os casos particulares, até que o plenário do Tribunal ou do STF, ao fim de alguns anos ou décadas, e de uma série infindável de danos, decidam o contrário. Tem uma nota que diz: aguardem uma denúncia mais completa dessa bestialidade no 35º Simpósio de Direito Tributário a realizar sob a direção do professor Ives Gândara da Silva Martins.
Esse tipo de justiça hedionda não surge do nada. Ela pressupõe décadas de destruição da inteligência jurídica, substituída gradativamente por automatismos verbais politicamente agradáveis à mentalidade revolucionária. E essa substituição não ocorre antes que toda a esfera cultural superior e da educação tenha sido infectado de contracultura. De que adianta mobilizar o empresariado para neutralizar este ou aquele efeito específico de um processo geral de degradação cultural, ante o qual esse empresariado permaneceu neutro ou alegremente cúmplice ao longo de 30 anos? De que vale tentar enxugar uns respingos quando a onda que os dispara já se avolumou ao ponto de submergir o território inteiro? De que vale tentar vencer uma batalha quando já se aceitou perder a guerra? Ou o empresariado se dispõe a combater em todos os frontes, inclusive os mais remotos do seu interesse imediato, ou para logo com essa farsa suicida de defender no varejo aquilo que já cedeu no atacado, 15 de março de 2010. E a profecia se tornou verdade.